dia. Bom dia, professor. Agora estamos ouvindo. Bom dia. Bom dia. Eu vou pedir para vocês abrirem o microfone e a gente canta junto. Eu vou começar cantando então aqui, aí depois vocês cantam comigo, combinado? Mauro, abre aí, por favor, para as pessoas que forem chegando. E ótima aula para a gente. Eu me rasgo o inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, peço que tua presença aumente. Eu me rasgo inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, peço que tua presença aumente. Sem passar pelo fogo, não temerei em tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo, em hebraico é Kadosh. Kadosh, Yeshua Kadosh, 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 em inglês. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de
Santo dos Santos em outro lugar. Não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. A gente, que delícia, bom dia. Amém. Só um minutinho. Eu ia botar essa música no YouTube com a Fernanda Brum cantando, ia ser muito mais legal, mas eu não consegui, cara. Tem hora que dá certo e tem hora que não dá certo. A passagem do YouTube, eu tenho que entender ainda o que é que pega. Mas, enfim, bem-vindos à nossa última aula do curso de Filipenses, né? Na verdade, o nome do curso é Alegria, um estudo da carta aos Filipenses, né? Quero, desde já, agradecer a todos vocês aí pela perseverança, paciência e pela participação, tem sido muito ampla, tem sido muito gostoso. Essa turma tem sido maravilhosa, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês e, é claro, começar orando, né? Já louvamos, agora vamos orar para que Deus fale conosco, que eu acho que o capítulo 4 é o meu preferido, né? Em Filipenses, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com a gente muito, muito, muito mesmo, tá? Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio, pela honra e pela bondade, misericórdia, graça, paciência, todas as virtudes do Senhor para conosco em nossas vidas, tem cuidado da gente em tantos detalhes. Somos aqui, ó Deus, mais de 50 pessoas que louvam o Senhor, que querem viver a vida com toda alegria. Nós queremos nos derramar no Senhor, nós queremos ser felizes no Senhor, nós queremos nos alegrar no Senhor, em tudo que nós fizermos, em todas as circunstâncias. É por causa disso que a gente está aqui estudando esse livro, que o Senhor deixou para nós, esse capítulo 4 tão especial, que o Senhor separou, que o Senhor preparou para a gente, desde antes da gente nascer, e nos juntou aqui agora, mesmo distantes, né, que estejamos fisicamente uns dos outros, mas estamos juntos num só propósito, num só pensamento, como o Senhor mesmo diz nessa carta. E a minha oração agora, por cada um dos que aqui estão e dos que estão chegando, é que eles sejam, Pai, plenamente enriquecidos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Derrama o Teu Espírito em nós, que a gente transborde os dons, transborde a alegria do Senhor, transborde a força do Senhor, transborde a glória do Senhor. E aí, consequentemente, nós vamos alcançar os perdidos para o Senhor. Consequentemente, nós vamos ver os problemas serem resolvidos. Consequentemente, nós vamos te louvar mais e mais. Consequentemente, nós vamos ver a Tua mão operando em todas as coisas e as nossas orações sendo respondidas e, consequentemente, vamos ficando mais parecidos com o Senhor e preparados para a Tua volta. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Amém. Bem, alegria ver vocês. Filipenses, capítulo número 4. Deixa eu fazer uma coisa antes, que eu me esqueça. Eu vou começar com a provinha. Vocês gostam? É a mesma provinha praticamente da semana passada, mas que não deu tempo de nós fazermos todas as questões, né? Então, nós fizemos as duas primeiras, e agora eu vou passar aqui para vocês as outras questões de novo, e são 7 ao todo. Então, nós já fizemos 2, e nós vamos fazer as outras 5. Deixa eu só mandar no WhatsApp primeiro, porque eu sei que alguns de vocês conseguem ver melhor quando ela está no WhatsApp. Pronto. Vou abrir aqui também. A gente começou Filipenses, a gente leu os 3 primeiros versículos na última aula. A gente falou sobre a questão, né, da irmandade, de sermos amados de Deus, e também a questão lá que envolvia a Sintique e a querida Evódia. Então, sobre esses assuntos já estamos tratados, e agora nós vamos tratar do capítulo 4 em diante, do versículo 4 em diante, dentro do capítulo 4, sendo que
as questões vêm primeiro e depois a gente vai falar sobre elas e dar as respostas ao longo da nossa aula, combinado? Então, deixa eu colocar aqui a apresentação. A janelinha é esta. Estamos compartilhando. Ivan chegou, entrou. Está todo mundo vendo a questão 1 aí? Na tela? Tá. Nós já fizemos, já tratamos. A gente sabe que firme, em Filipenses 4:1, significa forte, vigoroso, resistente, seguro. Uma pessoa firme é no sentido de um soldado firme, um atleta firme, uma pessoa que não vacila diante do inimigo, uma pessoa que está focada na vitória. Então, é nesse sentido que o termo firme é utilizado. A questão 2, sobre Evódia e Sintique, nos versos 2 e 3, o pedido de Paulo é para que elas parassem com a confusão, porque essas duas mulheres eram líderes na igreja de Filipenses, e elas estavam em desacordo acerca de alguma questão, e isso estava afetando a igreja, tá? Então, foi isso que nós tratamos na última aula. Agora eu vou colocar a próxima questão, que vai falar do verso 6. Quando a gente chegar no verso 6, a gente discute a resposta. O que eu queria, agora que vocês refletissem e mandassem no meu privado, não é aqui no grupo, não é no grupo da turma, é no meu privado a resposta A, B, C, D ou E, assim, com o número 3 na frente. Então é 3A, 3B, 3C, 3D ou 3E, conforme você achar que é a resposta certa para essa questão. A questão é, Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Podemos afirmar que, letra A, devemos negar que haja ansiedade em nosso meio para não darmos mau testemunho aos não crentes. Se você acha que essa resposta, manda para mim. Letra A, 3A. Se você não acha isso, talvez sua resposta seja 3B. 3B significa o seguinte: nós devemos nos conformar com a ansiedade, pois, diferente do tempo de Paulo, hoje em dia, ter ansiedade é uma coisa normal e aceitável. Mudou muito, né? Hoje tá. Se você acha isso, letra B, 3B. Se não acha isso, talvez sua resposta seja 3C. 3C diz o seguinte: nós devemos controlar a ansiedade através de terapias e medicamentos, pois não há solução espiritual para a ansiedade. Ela já é a doença do nosso século, deve ser tratada lá na medicina, não é na igreja que trata a ansiedade. Se você acha isso, manda 3C. Se não, a 3D seria: devemos eliminar a ansiedade através da apresentação a Deus de orações, súplicas e ações de graças. Se você acha que é isso, manda 3D para mim. E a letra E, se você acha que ansiedade é algo que não existe na vida do cristão. Se a pessoa é ansiosa é porque ainda não se converteu a Cristo. Se você acha isso, manda para mim. 3E, tá bom? Posso ir para a próxima? Tá bom. Essa tá fácil, né? Essa eu peguei leve. Questão número 4. Em Filipenses 4:8, nós vamos ler o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Tá aí o versículo. Com base nele, nós podemos afirmar o seguinte: 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, uma dessas respostas está certa, você vai mandar para mim a que você achar. 4A seria: nos dias atuais, temos acesso a uma quantidade muito grande de informações e nossa mente processa tudo com uma velocidade incrível. Portanto, não é possível controlar o que a gente pensa. E esse texto não tem mais aplicação em nossos dias, como era há quase 2000 anos atrás. Se você acha isso, manda 4A. 4B seria: o que a gente pensa é importante, mas não tem problema pensar em coisas erradas, indecentes, impuras, etc., desde que os nossos pensamentos não se transformem em comportamentos, pois Deus julga somente os atos concretizados, até porque seria injusto Deus punir alguém que apenas pensou, mas não praticou mal algum. Se você acha isso, manda para mim o 4B.
4C seria: eu devo avaliar meus pensamentos íntimos e julgar a minha santidade através destes pensamentos. Se eu tenho pensamentos impuros, significa que eu sou impuro e, portanto, não adianta buscar a Deus ou fingir abraçar uma religião, pois Deus conhece o interior e, sendo assim, eu já estou condenado. Não resta mais nada para fazer. Se você acha isso, manda um 4C para mim. O 4D é: eu devo controlar o ambiente externo, as músicas que eu ouço, os filmes e os vídeos que eu assisto, os livros que eu leio, os amigos com quem eu converso, as brincadeiras que eu faço, de modo a ocupar o meu pensamento com o que é puro, nobre, correto, etc. Se você acha isso, manda para mim 4D. E a quinta opção, 4E, seria: devo me preocupar somente com os meus pensamentos internos. Mesmo que eu assista uma cena indecente ou ouça uma piada de mau gosto, isso não me afeta, pois meus pensamentos são formados por minha convicção interior e por minha fé em Deus, não sendo afetados pelo ambiente externo. Se você acha isso, manda para mim 4E. Combinado? Posso para a próxima? Dá um joinha para eu saber? Beleza. Questão de número 5, está em Filipenses capítulo 4, verso 9. Paulo disse o seguinte: tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Podemos afirmar com base nesse texto que, letra A, se você acha que é ele, vai mandar o 5A. Se não, 5B, 5C, 5D, 5E, tá? 5A seria: não importa o quanto você saiba, não adianta nada se você não praticar aquilo que você sabe. A letra B seria: é importante aprofundar-se no conteúdo, não importa de quem você aprende, desde que você coloque em prática. A letra C: quando a gente ouve algo de uma fonte confiável, a gente deve colocar logo em prática, mesmo que não tenha entendido direito. A letra D: como está escrito no final deste versículo, o principal critério para avaliarmos se estamos aprendendo certo é se sentimos paz em relação ao que estamos avaliando. E a letra E é que a gente não deve dar ouvidos ao que as pessoas dizem sobre um líder cristão, nem se preocupar com seu testemunho de vida, desde que ele tenha sido ungido e desde que ele pregue o que está na Bíblia. Essa é um pouquinho mais difícil do que as outras. Então, eu vou ler de novo para você refletir. O texto diz: tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês ouviram, tudo que vocês viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Podemos afirmar que, 5A, não importa o quanto você saiba, não adianta nada se você não praticar aquilo que você sabe. 5B, é importante aprender, aprofundar-se no conteúdo, e não importa o professor de quem você aprende, não importa a fonte, desde que você coloque em prática, é isso que está valendo. A letra C: quando a gente ouve algo e a fonte é confiável, a gente deve colocar logo em prática, mesmo que não tenha entendido direito, porque o que vale é a fonte. A letra D: conforme está escrito no final do versículo, o principal critério para avaliarmos se nós estamos aprendendo é se nós sentimos paz em relação a essa questão que nós estamos avaliando. E a letra E é que a gente não deve dar ouvido ao que as pessoas dizem a respeito de um líder cristão, nem se preocupar com o testemunho de vida. Isso é dele com Deus. Desde que ele tenha sido ungido e desde que o que ele prega está na Bíblia, está valendo. Então, escolhe aí. Mesmo em dúvida, escolhe uma e manda para mim, tá bom? E a questão número 6. Faltam duas só. Uai, peraí que eu peguei o arquivo errado para abrir aqui. Esse aqui só tem 5, que era para a semana passada. Aí tem mais duas, só um pouquinho, atualizada é essa aqui. Peraí, gente, deixa eu interromper o compartilhamento e colocar o arquivo correto. Questão de número 6. Está na tela para vocês a questão de número 6? Tá. Questão número 6 é Filipenses 4:13. Talvez o texto mais conhecido de Paulo, ou talvez até da Bíblia, quem sabe.
está entre os mais conhecidos, não é o mais conhecido, mas está entre. Diz, tudo posso naquele que me fortalece. O que significa isto? Manda para mim um 6A, se você pensa que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, pois Cristo me ama, Cristo me abençoa e Cristo me dá forças. Se você acha isso, manda um 6A para mim. Opção B, tudo posso naquele que me fortalece, significa que eu sou forte para conquistar e ter qualquer coisa, viver em abundância, pois Cristo me ama, Cristo me abençoa e Cristo me prospera. Você acha isso? Manda um 6B. Opção C, manda para mim 6C, se você acha que eu posso realizar qualquer milagre pelo nome de Jesus, pois é Ele que faz o milagre por mim, ou através de mim, como queira. Tá? Se você acha isso, manda um 6C. O 6D diz que eu posso passar perrengue e até mesmo passar fome ou ser preso injustamente com alegria, pois Cristo me dá forças para isto. Se você acha essa opção, manda meia dúzia D. E a opção E, eu posso passar necessidade e fome desde que com alegria, ou posso viver em fartura e abundância desde que com tristeza, pois todas as coisas eu posso em Cristo que me fortalece. Se você acha isso, manda para mim 6E, só para mim. Eu estou vendo ali que está bombando ali o site, mas eu não estou nem lendo o que vocês estão falando no chat não, tá, gente? Vale é o que você vai mandar no meu celular aqui. Tá? Precisa repetir ou tá ok? Tá ok? Então vamos para a próxima. Questão número 7, a última. Deus me criou, aqui já é mais geral, do curso inteiro. Deus me criou para que eu me alegre em Cristo. Eu buscarei isto aprimorando os propósitos de amar, glorificar, aprender, produzir, evangelizar. E como que eu farei isso? Aqui não tem questão errada e certa, tá? É só para você ir refletindo enquanto a gente vai falando a palavra e você vai ter a sua posição aí em relação a isso. Você vai marcar 7A se você acha que eu estou ocupada ou ocupado demais para pensar em mim, deixa a vida me levar. Eu acho que essa é errada, para ser bem sincero. Mas vamos lá. 7B. Eu vou fazer o plano com calma, no meu tempo, mas o compromisso está firmado. Uma hora eu faço esse plano aí. 7C. Eu não fiz o plano Ágape ainda, mas eu vou fazer ainda essa semana sem falta, em nome de Jesus. 7D. Eu já fiz o plano e vou executar as ações que elaborei. 7E. Quero me aprofundar nisso, quero entender melhor, quero buscar ajuda. Para isso, eu vou me matricular no curso de dons espirituais, ou então no curso Atitude, a Carta para Tiago, ou em qualquer outro curso que vai contribuir ainda mais nesse objetivo, seja um curso de Bíblia, tem 11 cursos de Bíblia aí, 10 ainda tem vaga. Tem cursos de oração e intercessão, tinha acabado a vaga, nós conseguimos abrir outro curso. Tem cura interior, não, cura interior já acabou as vagas, está fechado, mas tem liderança aprovada, missões e outros cursos aí liberados para te ajudar dentro daquilo que você já está planejando, tá? Então, marca aí, manda para mim também 7A, 7B, 7C, 7D ou 7E, que eu acho que isso vai ser legal. Combinado? Vamos para Filipenses. Tá? Gostaram da provinha? Boa, né? Então, deixa eu pegar uma coisa aqui. Tá a Bíblia aqui. Ó, tá Tessalonicenses na tela. Não é Tessalonicenses. O que Tessalonicenses está fazendo aqui? Peraí. Filipenses, capítulo 4, na NVI, diz assim. Estão vendo aí Filipenses 4 na tela? Tá bom o tamanho? Diz assim, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são minha alegria e minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente
e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Aqui, só para fechar um pouquinho melhor o que a gente terminou muito rápido na última aula, ali deixa claro que elas são cooperadoras de Paulo, né? Então, por isso que a resposta não poderia ser, são filhas do diabo, são pessoas quaisquer da igreja, não. São cooperadoras, são líderes da igreja. Deixou muito claro ali. E como elas estavam com alguma questão que estava afetando a igreja, foi necessário esse pedido aí. A partir de agora, tudo novo da aula de hoje. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, está até grifado aqui na minha Bíblia, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei que é passar necessidade, sei que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo. E o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. É lindo? Não é maravilhosa essa carta? E ela tem riqueza demais, coisa boa demais da conta. Eu vou começar falando, obviamente, sobre o verso 4, que é a chave, se não for do capítulo, se não for do livro, talvez até da nossa vida. Alegrem-se no Senhor. É uma repetição depois. Alegrem-se. Isso tem cara de mandamento. Paulo estava falando com centuriões reformados, com soldados romanos que haviam se convertido e seus familiares. Pessoas acostumadas a receber ordens e dar ordens. Lembra do centurião que falou com Jesus assim, mestre, não precisa nem ir na minha casa, basta uma palavra e eu sei que a cura virá? Porque eu entendo esse negócio de ordem, de mandamento. O senhor fala daí mesmo. E esse centurião foi elogiado pelo Senhor, pela sua fé, porque ele entendia este princípio, o princípio do mandamento. E esse mandamento foi dado aqui. Que coisa louca, um mandamento que diz, alegre-se. Geralmente a gente pensa que Deus quer, né, que a gente faça alguma coisa pesada por obrigação, sacrifício, mas obviamente não é isso. O mandamento maior que a gente tem em Cristo é alegrar-se nele. E isso é repetido, isso é diferente da forma como Paulo aborda as questões nos versos anteriores, que ele faz pedido, rogo-vos, pois. Dá uma atenção para esse assunto, aqui ele para tudo e fala, é uma ordem,
Alegria, sorriso nesse rosto, mas sem falsidade. É alegria mesmo na tribulação, mas alegria porque é o Senhor que está contigo, né? Por isso, esse é o seu propósito de vida. Alegre-se no Senhor, não importa a circunstância, não importa se você está em fartura, abundância, ou se está em escassez, pobreza. Sabe casamento, quando você fala aquela frase, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença? Você está casando com Cristo, é assim também. Você vai ficar feliz com Ele em toda e qualquer circunstância. Também não importa o sentimento. Quer dizer, eu não estou sentindo hoje de ficar feliz, hoje eu estou sentindo... Não, Deus está nem aí para os seus sentimentos. Se você gosta, não gosta, se você está arrepiado, não está, se você sonhou, não sonhou com alguma coisa, se você foi com a cara do professor, a cara do pastor, a cara do líder da célula, do supervisor, não interessa, não é seu sentimento, importa que Deus quer você feliz, alegre e vivendo a sua vida com alegria. Também não importa o seu modo de entender. Se você... não, a minha visão é a visão de Cintiq. Eu gosto das coisas assim, quadradinhas, igual a Cintiq gosta. Já Evódia, não, é aquele negócio mais tumultuado e tal. Por exemplo, tá? Dando um exemplo aqui. Sabe? Não é o que você acha, se é de fulano, de Apolo, de Paulo, de Pedro, de Silas. Não, não tem isso. É com alegria. E não importa também, obviamente, o que a imprensa fala, o que o poder público diz, o que o sistema educacional te ensina, o que a medicina, a ciência fala. Você vai se alegrar no Senhor. Este é o mandamento. Tem uma questão aqui que eu queria falar, uma questão pessoal. Eu estava esses dias num lugar... E eu estava com a minha esposa, com a Noan, e alguém virou para mim e falou assim, nossa, mas ela está tão bem, está tão alegre, está tão bonita, está tão forte, eu vou falar para o pastor Paulo Mazzoni parar de orar por ela, não está precisando mais não. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que se você estiver passando por uma luta, por uma dor, por uma necessidade, por uma enfermidade, por qualquer coisa, você tem que estar com cara de enterro. As pessoas acham que você tem que fazer aquela cara de jejum, não pode mais pentear cabelo, não pode mais sorrir, não pode mais passar perfume, não pode mais sair, não pode se vestir alegremente. E eu fiquei refletindo sobre isso, né? Eu olhei para um conhecido de muitos anos, é da nossa igreja, inclusive, mas eu falei, cara, não faz sentido o que você está falando, você não está entendendo. Quem precisa de oração? Quem tem que estar triste? É claro que a gente sofre, a gente chora com os que estão tristes, como o Tiago ensinou, né? Mas a gente se alegra com se alegra, mas mesmo na tristeza, mesmo na dor, mesmo no velório, sabe? Há uma alegria ali no ar, se você tem Cristo Jesus. Principalmente se a pessoa que está indo, o que foi para o Senhor, ela foi no Senhor. Se ela foi sem o Senhor, claro que bate uma tristeza, mas também você tem dúvidas, né? Ninguém pode afirmar com certeza que ela não foi, só a própria pessoa conhece isso. Mas se você pode se alegrar se você percebeu alguma oportunidade ali para que as coisas mudem, né? A partir daqui. Então, em tudo, absolutamente em tudo, eu vejo que há a necessidade de nos alegrarmos no Senhor, de aprendermos a nos alegrar no Senhor em toda e qualquer circunstância. Mesmo que as coisas não estejam bem, você não tem que ficar fazendo cara de coitado. É isso que eu estou querendo dizer aqui. E esse texto, alegre-se no Senhor, eu falo isso porque esse sempre que está aí, alegrem-se sempre no Senhor. Sabe o que sempre quer dizer em grego? Como diria o pastor Magide, sempre quer dizer sempre. Não quer dizer outra coisa, não. Não é para você ficar alegre quando você está afim. É para ficar alegre sempre, necessariamente. Claro que você vai chorar de vez em quando, vai ficar triste de vez em quando, mas é um pano de fundo. O sofrimento e a tristeza, eles sempre têm fim. A tristeza, ela tem início, meio e fim. Beleza. Faz parte da nossa vida. A alegria é um sentimento sem fim. Nunca mais vai acabar. A sua alegria da salvação, a minha alegria por ter sido salvo, por ter sido resgatado por Jesus, nem na eternidade nós vamos perder. Muitas pessoas acham que a nossa vida aqui não tem nada a ver com a nossa vida eterna.
Acham que tem um rompimento e você, tipo, apaga e começa uma vida totalmente nova que não tem nada a ver com essa. Eu não creio assim, eu creio que há uma continuidade de alguma forma. Algumas coisas se rompem, mas alguma coisa continua. Uma das coisas que nós nunca vamos perder é a alegria no Senhor. Jamais. 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 Por isso que vai abrir sua célula, faz igual eu fiz aqui, pega um violão se você toca, se você não toca, pega um CD, pega uma coisa e canta. Glória. Canta. Mesmo que você cante sozinho. É esquisito, né? Mas se você não estivesse junto, você não ia cantar. Mesmo que está desafinado, não tem problema. Se der para passar um YouTube, melhor ainda, né? Não dá para comparar a gente cantando com os cantores maravilhosos que a gente tem aí. Mas louve o Senhor, porque o louvor é outra coisa que vai continuar, não vai acabar, não vai parar. E é muitas vezes pela falta do louvor, pela falta dessa alegria, pela falta dessa felicidade em Deus, que a gente alimenta o outro lado, alimenta a tristeza, alimenta a dor, e aí depois a gente fica o tempo todo. Ora por mim, me ajuda e tal. Porque está faltando a gente se carregar com o Espírito Santo, que ele já nos deu para isso, está tudo aí. Bom, então, a alegria no Senhor é o pano de fundo que toda eternidade nós vamos ter, porque as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos, e nós seremos consolados, seremos saciados, porque nós somos mais do que felizes, nós somos bem-aventurados. Isso tudo está em Mateus capítulo 5, né? Por isso que está aí. Isso foi Filipenses 4, a reflexão que eu faço sobre 4:4 de Filipenses. No verso 5, ele vai falar uma outra coisa. Ele fala assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Essa palavra amabilidade, a NVI usa essa palavra, outras versões variam um pouco essa palavra. Às vezes aparece, por exemplo, como moderação. E esse texto é um pouco mais difícil de entender, e o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele deu uma explicação que eu gostei muito. Ele falou o seguinte, alguém até postou no grupo aí a coisa dele, acho que foi o Mário que botou lá. Ele fala que esse termo é muito difícil de ser compreendido no português, mesmo no inglês e na maioria das línguas modernas. Mas quem é do direito vai entender melhor o que ele quer dizer. A palavra é equidade. A palavra mais próxima do que Paulo quis dizer. Seja a equidade de vocês conhecida por todos. O que significa essa amabilidade, ou moderação, ou talvez melhor explicado, equidade, que Paulo está falando aos Filipenses aqui nesse verso 5 do capítulo 4? Eu sei que tem profissionais de direito aqui, tem gente pós-graduada em direito aqui, tem gente feríssima que pode até completar depois, me ajudar nisso. Mas o entendimento que eu tenho de equidade é que é um modo de avaliar as coisas que vai além do que a lei positiva nos determina. É um sentimento sobre aquilo que é considerado justo, porque leva em conta não só o fato em si, mas também as causas, as intenções, a moderação. Então, por exemplo, quando um pai deixou o filho preso no carro e o filho morreu, o bebê morreu porque ficou preso no carro, a culpa foi do pai. O pai merecia ser punido segundo a lei, porque ele foi responsável pela morte do bebê. E ele, no julgamento, não teve o que dizer. Não teve como se explicar. Ele reconheceu com muita tristeza o que tinha acontecido. Foi, sim, uma negligência terrível da parte dele. Ele era responsável por aquele assassinato e ele merecia ser punido. Porém, o juiz... Isso aconteceu há pouco tempo aqui no Brasil. Porém, o juiz disse, não, você já foi punido. A perda do filho já é mais do que uma punição pela sua negligência. Você já aprendeu a lição. Não precisa jogar você na cadeia, não precisa te dar multa, não precisa te dar sermão, não precisa fazer nada. Já está tratado. Para mim, o juiz agiu com equidade. É muito além de seguir a lei. Mesmo que a lei dissesse que por aquela responsabilidade ele tivesse que pegar X anos de cadeia, a equidade dava um entendimento que
quando você soma a lei, mas você considera a intenção, considera a circunstância, age com misericórdia e tudo isso, aquela aplicação, ela poderia ser moderada, ela poderia ser alterada de modo a justiça prevalecer como uma justiça mais próxima à justiça de Deus. É isso que Paulo está falando. Seja a equidade, o julgamento acima das leis, seja a moderação acima de qualquer coisa, além da razão, do direito, eu mereço, eu tenho que. É por isso que a palavra que a maioria das versões mais modernas usa é amabilidade, porque Deus é amor. Então, quando você ultrapassa a lei, você vai na direção do amor, e não o contrário. Ficou claro? Alguém do direito quer me ajudar? Olha lá, a Helena está dando joinha ali. A Helena é uma que sabe tudo aí do direito. Mas tem mais gente. Alguém quer? Pode falar. Túlio. Sim. Pode falar? Equidade é a imparcialidade do juiz. É o juiz julgar com uma equidade de direitos, igualdade de direitos a todos. Nós temos visto no presente momento, nós escutamos muito de que a justiça ela favorece mais aos ricos do que aos pobres. Então, a justiça moderna, a justiça hoje no nosso país, ela não age com equidade. A equidade é a neutralidade do juiz. Ter a mesma igualdade de sentença para o que tem dinheiro, para o que não tem dinheiro, para o que é do meio político, para o que não é do meio político. Aí é isso que nós não temos visto no momento atual. Aquela velha frase de que o rico não vai preso, alguns até estão sendo, mas as penas são mais brandas. Aconteceu recentemente o caso da soltura daquele senhor lá do Rio de Janeiro, que era assessor do Flávio, né? E a esposa dele estava com mandado de prisão e ela nem chegou a ser presa, ela recebeu habeas corpus sem ter sido sequer presa, ela era foragida da justiça. Acontece isso com um pobre, por exemplo, que roubaram um quilo de carne, é errado isso, é lógico, no açougue, um leite numa padaria para dar para os que estão passando fome, não, porque não existe equidade, existe neutralidade. Então, a maravilha de Deus é isso, ele não faz acepção de pessoas. Essa passagem, Deus não faz acepção de pessoas, tem muito a ver com o que Paulo está querendo dizer. Amém. O nosso Pai, Deus, ele age com equidade. Mas Jesus é o nosso advogado, como fala em Pedro. Né? Perfeito, Nel. E aqui, lembrando, é a amabilidade de quem que é para ser conhecida? É a nossa amabilidade, é a nossa equidade, tá? Porque nós somos semelhantes. Sejam meus imitadores, né? Como sou de Cristo. Somos imitadores de Cristo. Então, quando você se alegra no Senhor, você não julga somente baseado no direito. A justiça de Deus, ela é misericordiosa, ela é perdoadora, ela é amável e assim vai ser a nossa. Se você vai reinar com Cristo, você tem o Espírito de Cristo. Então, você vai ser medido com a mesma medida com que você medir. Isso vai mudar o seu jeito de julgar as coisas, tá? Porque você vai medir com essa amabilidade. Luciana, pode falar. Na saúde pública, né, esse termo que você utilizou da equidade, ele é utilizado muito pensando, assim, a respeito de não igualdade, mas de dar a cada um de acordo com a necessidade que cada um tem, né, considerando as especificidades, né, o contexto de cada pessoa. Algumas pessoas são consideradas mais vulneráveis, né, mais necessitadas do que outras. Então, não é um tratamento exatamente igual, mas equânime, né? Entende? Perfeito, Luciana. Excelente a sua contribuição. Obrigada. Porque aí você não trata todas as pessoas iguais, e Cristo nos ensinou isso, né? Lembra daquela parábola que ele contou sobre o patrão que contratou vários funcionários ao longo do dia? Um trabalhou o dia inteiro, o outro trabalhou 1 hora, e às vezes ambos receberam o mesmo salário, mesmo tendo que trabalhar diferente. O pessoal achou, mas que isso está injusto, né? Isso não está igual, porque eu trabalhei muito mais horas, mas a necessidade de cada um é que foi considerada ali pelo patrão, e não a justiça no sentido humano da coisa. E, finalmente, perto está o Senhor.
né, desse verso. A maioria dos estudiosos entendem que esse perto aqui não é o perto no sentido geográfico, mas sim o perto no sentido de tempo, né? Ou seja, não é que Deus está perto porque está aqui com pouca distância. Ele está perto porque está chegando. É isso que Paulo quis dizer. E é um maranata, é um ora vem, Senhor Jesus, esse texto. Quando ele te lembra que você tem que rever a sua maneira de julgar as coisas, de avaliar as pessoas, ele está dizendo, o Senhor está perto, você vai reinar com Cristo. Então você tem que se preparar para saber julgar. Vocês não sabem que vocês julgarão os anjos? Isso disse Paulo numa outra carta. Então nós vamos sim julgar os anjos. Eu não sei como vai ser isso, não me peça detalhes, né? Deixa isso lá para o curso do Isaac, lá em Apocalipse, né? O Samir lá em Doutrina vai tratar esse assunto, mas eu não vou duvidar que Paulo está relacionando uma coisa com a outra. A proximidade do Senhor deve nos fazer a levar vidas mais próximas daquilo que nós vamos ter na eternidade. E, portanto, é uma coisa, é algo sem demora, tá? Essa misericórdia, essa bondade são necessárias por causa disso. E vamos para o verso 6, que é outro verso maravilhoso. E eu sei que Deus tem falado muito. O Augusto Nicodemos já falou muito pra gente aí. Quem pôde ler, quem pôde assistir o vídeo que eu mandei, dá uma joinha. Quem não assistiu, assista depois, porque ele vai explorar isso aqui de forma melhor. E aqui eu sei que eu tenho mandado algumas outras coisas aí para outras pessoas de outros cursos, cura interior, aconselhamento, vão lidar muito com essa questão. Mas diz assim o texto, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ansiedade é citada como sendo a principal causa de doenças do nosso século, mas eu concordo com o Nicodemos quando ele fala que não é desse século. Se bem que eu posso estar confundindo se foi o Nicodemos que falou isso ou se foi o Hernandes. Mas um deles falou assim, isso não é do nosso século, isso... O Paulo já colocou aqui na carta porque eles já estavam ansiosos lá naquela época. A ansiedade sempre foi um problema do ser humano. A gente tem dificuldade em esperar. A gente não aguenta, sabe, ficar parado. Vou esperar que o Senhor vai agir, né? Um dia ele vem, não vou agir agora, não vou ser impulsivo. Mas, de fato, me parece que a ansiedade talvez seja... Sempre foi e continua sendo e sempre vai ser a principal causa da falta de alegria no Senhor. E também tem tudo a ver com a falta de equidade, falta de amabilidade no trato com o outro. Porque se eu estou ansioso, eu quero fazer valer o meu direito. Se eu estou ansioso, eu quero para já. E se eu não tenho, eu fico triste, eu não tenho alegria. Mas se o que eu espero sem ansiedade, eu espero no Senhor, cara, isso muda tudo. Porque eu sou cidadão dos céus. Né? Lembra do finalzinho do capítulo 3? A nossa cidadania, isso foi muito bem tratado. Aliás, no capítulo 2 e 3 ali. A nossa cidadania, né? O grupo da Aline falou muito bem sobre isso. É dos céus. Nós não somos cidadãos romanos, filipenses. Vocês estão aí na Grécia, orgulhosos de serem cidadãos romanos. Eu poderia ser orgulhoso de ser um cidadão, de ser fariseu, né, segundo a melhor ordem lá do judaísmo, eu, Paulo. Porém, isso tudo é lixo. A verdadeira cidadania é o céu. E a minha coroa está lá, está guardada. Eu sei que vai chegar. Eu não preciso ficar ansioso. A minha maior alegria está na minha esperança no futuro, não é no agora. E eu seria o cidadão mais miserável desse mundo se a minha esperança ficasse nesse mundo, nessa vida. Isso tudo está em outras cartas, tá? Eu estou citando, você está lembrando os textos aí, principalmente Coríntios, né? Fala muito sobre essas coisas, mas nós não podemos viver mundanamente como pessoas que só têm esse mundo como esperança. Isso, gente, dá um trato na ansiedade maravilhoso. Portanto, é o seguinte, aqui não é nem questão de diagnóstico, é questão de causa, tá? Lembra do plano lá? Tem a parte do diagnóstico, eu estou ansioso. Não, ansiedade geralmente é causa.
né? Ou então, às vezes, você pode ir um pouquinho mais a fundo. Por que que eu estou ansioso? É porque sua mente está voltada para questões do aqui e do agora. Você não é uma pessoa do aqui e agora. Você é uma pessoa do reino dos céus. É também agora, porque ele já começou. Isso inclui o agora. Não estou dizendo que agora você não vai ser feliz, não estou dizendo que agora você não vai ter a bênção, não estou dizendo que agora você não tem a graça, a misericórdia, o poder, o favor do Senhor, mas eu estou dizendo que não é só agora. Se fosse assim, pensa nos mártires. O pano de fundo da carta de Paulo aos Filipenses são os mártires. Pensa em Estevão. O cara foi apedrejado. E enquanto ele estava morrendo, os olhos, o rosto dele, ele brilhava como o rosto de Moisés quando voltou do Monte Sinai. Porque ele estava vendo a glória de Deus e a glória de Deus estava refletindo no rosto dele com uma alegria inimaginável, somos incapazes de descrever. Poxa, se a esperança desse cara tivesse nesse mundo, estava tudo errado. E outros textos falam de pessoas que foram cerradas ao meio, de pessoas que foram presas, de pessoas que foram apedrejadas, de pessoas que foram cruelmente punidas, chicoteadas, maltratadas. Como o próprio Paulo estava ali. Não pense que ele estava de boazinha. O fato de ele estar ali escrevendo uma cartinha, que estava tudo bem, que o alimento dele saía lá 3, 4 vezes por dia, bonitinho, equilibrado, com nutricionista, que ele tinha um colchãozinho confortável para dormir, um banheiro com chuveiro quente para ele. Não tinha nada disso. Não tinha. Conforto zero. E ele falando de alegria. E ele falando de esperança. E ele falando, não andem ansiosos. Né? Não dá para falar desse termo sem lembrar do que o Senhor ensinou no Sermão da Montanha. Né? Jesus disse em Mateus 6, 25 até 34, que se nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, nós recebemos de volta tudo aquilo pelo qual nós nos preocupamos. As coisas com as quais os incrédulos se preocupam, como o que eu vou comer, ou o que eu vou vestir, essas coisas Deus providencia enquanto nós cuidamos, enquanto nós buscamos o próprio reino de Deus e a própria equidade, a própria justiça de Deus. Ansiedade é uma expressão, portanto, da nossa falta de confiança nesse Deus. Ficou ansiosa? Ficou ansioso? Olha as aves dos céus. Olha os lírios dos campos. Eles não colhem, não plantam, não estão preocupados com o boleto vai ser pago. Meu Deus vai cuidar. Deus vai dar o dinheiro e o boleto vai ser pago. Ou ele vai dar graça para eu viver sem aquela questãozinha que envolve aquele boleto. Talvez eu não precise daquilo. O fato é que essa solução para essa ansiedade é esta confiança em Deus. Confiança. O tratamento da confiança em Deus não é remédio. Embora em alguns casos remédio é aplicável, por favor, eu não estou aqui negando medicina, muito menos psicologia, nem qualquer tipo de psicoterapia. O que eu quero dizer é que o remédio principal para a causa falta de confiança em Deus que gera ansiedade e provoca falta de alegria é o quê? Oração. Oração. Não é nem meditação transcendental, nem autoajuda, nem nada disso. É oração. E esse texto divide a oração em 3 partes. Eu falei para uma pessoa há uns 15 dias atrás que estava gastando uma fortuna com psicólogos, psiquiatra, psicanalista, emendou tudo, ficava o dia inteiro naquele negócio, e é uma pessoa que já foi cristã e abandonou a fé, com a vida bem complicada, e eu falei, se você orar 15 minutos fechado no seu quarto, fecha a porta atrás de si e gasta 15 minutos com o Senhor, eu tenho certeza que o efeito vai ser muito maior a um dia inteiro de sessões, ou várias sessões que você faz. Eu não estou negando as sessões são boas. As sessões de psicoterapia, aquilo ali é um amigo treinado e pago, com toda a paciência, com toda a bondade para te ouvir, para te dar alguns conselhos que, na maioria das vezes, são muito bons.
porque são pessoas treinadas e capacitadas para isso. Mas a psicoterapia não substitui, nem de longe, aquilo que Deus vai falar com você. Esse é o verdadeiro amigo, que conhece o seu interior, que conhece o mais profundo da sua angústia, da sua dor, tudo que você está passando. É diferente até do aconselhamento pastoral que eu estou falando. Porque você tem a psicoterapia, ok, ou psiquiatria, ou psicologia, o que você quiser. Você tem o aconselhamento pastoral, que é um amigo, não, talvez nem tão treinado como psicólogo para lidar com o eu, mas ele é treinado na palavra para falar o que Deus tem para falar para você, mas o remédio mesmo não é nem o conselho do pastor, é o seu momento a sós com o Senhor. É o que você está se dedicando ali, você e Deus está falando no seu coração, no seu íntimo, aonde você precisa mudar, de que ações você precisa se arrepender, que pendências você precisa tratar, a quem você precisa perdoar ou pedir perdão, enfim, que você precisa consertar. Isso é a primeira coisa. Ali ele vai te lavar, vai te derrubar, e a alegria vai vir, porque você vai tirar da sua cabeça, do seu coração, essa crosta que fica ali te perturbando. Tenho certeza disso. E essa oração, ela tem 3 fases. Paulo cita ação de graças, oração e súplica. Eu inverti a ordem, né? Ele fala de ação de graças no final, mas eu gosto de colocar ação de graças no início, porque eu junto isso que Paulo falou com os salmos, com o que o próprio Paulo fala em outros lugares, porque quando você entra na presença de Deus com a ação de graças, você está mostrando que o foco é Deus e não você. Às vezes você resolve um monte de problemas só de tirar o foco de você e colocar o foco em Deus. A música ajuda demais, tá? Mas eu sei que as pessoas funcionam diferente. Algumas não gostam de música, tanto quanto eu gosto. Algumas nem têm muito jeito para música. Eu falo música, pode ser o tocar e cantar, pode ser o CD, pode ser o CD, nem se usa mais isso, né? O Spotify, enfim. Mas o que eu quero dizer é que o foco na ação de graça é o Deus, quem Ele é e o que Ele faz. É agradecer, ação de graças. Porque você não chega na presença de alguém pedindo, sabe? Quem é pai, quem é mãe, que sabe, coisa horrível quando o filho só vem pedindo. Pai, compra isso. Mãe, me dá aquilo. Pai, não sei o quê, sabe? Você vê assim, nossa, que imaturo. Que menino precisa crescer. Primeiro reconhece, filho. Olha quanta coisa Deus tem te dado. Olha que bênção que tá. Né? Já quer trocar de tênis aí? Deus já te deu um tênis tão legal. Será que você precisa mesmo de um tênis novo agora? Estou dando um exemplo chulo aqui, tá? Mas o que eu quero dizer é que nós, às vezes, diante de Deus, ficamos como a sanguessuga, que tem 2 filhas, e só sabe dizer, me dá, me dá, me dá, me dá. Isso não agrada ao Senhor. Isso está em Provérbios, isso que eu estou falando. Ele quer que você chegue na presença dele com gratidão primeiro. Primeiro ponto, faz isso que você vai ver o que vai dar na sua ansiedade. Segundo, aí tem a oração propriamente dita. E ela tem uma terceira fase, que é a súplica. Então, ação de graça, oração e súplica. Para mim, eu tento entender isso assim. Ação de graça. Louva, adora, reconhece Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele é. Quem puder fazer esse curso com a Beth aí, eu tenho certeza que vai se esbaldar, ela vai falar milhões de vezes melhor do que eu estou falando isso aqui. Mas depois tem as orações mesmo, é aquilo que você quer apresentar para Deus. E nas orações, gente, tem tanta coisa que a gente ora, mas são orações meio que por atacado. Eu vou dar um termo assim. Você vai lembrar dos parentes, da família, da finança, do presidente, dos políticos, da igreja, dos pastores, dos meus alunos do curso, dos meus colegas de trabalho. Sabe aquelas orações por atacado que você faz? Né? Você não pode esquecer. Tem que pegar todas as questões. Meus colegas de faculdade, o pessoal lá dos meus vizinhos, minha célula. Então, quando você ora minha célula, é oração. Deus escuta aquilo e você, a pessoa que está incluída na sua célula, ela está recebendo, pela misericórdia de Deus, mesmo que você nem pensou na pessoa, mas se ela é da célula, ela foi abençoada ali agora. Quando você fala os pastores da igreja,
né? É impossível saber até o nome de tanto pastor que a gente tem na igreja. Quando você fala, Deus abençoe os pastores da igreja, olha que benção, todos eles recebem aquela graça. Quando você fala, Deus abençoe o Senado, os 81, mais os suplentes, mais os secretários, todo mundo recebe. De alguma forma, Deus faz um milagre lá. Agora, quando você vai para a súplica, aí não, aí é varejo. Aí é pontual. Aí nós estamos falando daquela questão otimizada e personalizada. Você fala assim, Senhor, eu preciso que o Senhor abençoe aquela cirurgia, aquele tratamento que a Marcelinha vai enfrentar. Deus, o Noah está lá agora, no hospital, não sei o quê. Tá, abençoa ele, Senhor. Nós te imploramos, nós te pedimos, ó Deus. Então, você entra num nível de detalhe. E você faz isso no terceiro momento, geralmente, tá? É uma dica, não é uma regra, não é uma lei que eu estou botando, tá, gente? Longe de mim de querer colocar esquema de oração. Não estou falando disso. Eu estou falando que, em geral, funciona bem para a sua alegria, para o seu coração, para a sua ansiedade e para a sua confiança em Deus. Você se apresenta diante de Deus com tempo para, primeiro, ação de graças. Segundo, oração geral. E terceiro, súplica. Aperta o dedo na ferida, trata daquilo que, sabe, Deus pensa que Deus é uma pessoa para sentar na cadeira ali na sua frente para te ouvir a respeito daquele assunto específico e faz o pedido específico. Tipo, o cego chegou para Jesus e Jesus perguntou para ele, o que você quer? Aí o cego falou, eu quero ver. Parece óbvio, mas não é. Às vezes o cara estava bem, porque na hora que ele começasse a ver, olha o problema, ele não ia receber as ofertas ali, as esmolas que ele estava já acostumado, entende? Ele ia ter que trabalhar, ele ia ter que arrumar um emprego, ele não sabia profissão nenhuma, porque ele é cego há muito tempo. Então, são problemas. Às vezes a pessoa fala assim, quer saber? Acho que é melhor ficar cego mesmo. Talvez ele tivesse isso em mente, né? Então, Jesus deixou ele escolher. Não, eu quero ver. Aí, Jesus foi e curou a cegueira dele, tá bom? A oração, gente, não é regra, isso que eu tô falando, e nem precisa ser toda feita assim, todas as vezes iguais, né? Quem veio comigo lá da turma de profetas, a gente estudou, por exemplo, Daniel, que orava 3 vezes por dia. Eu acho muito legal isso, 3 vezes por dia. Dá tempo de você, por exemplo, dividir essas 3 coisas. É uma dica, né? Conforme o seu tempo. Ou então, você fazer de outras formas, né? Orar os salmos. Eu gosto muito de orar os salmos. O salmo não é um livro tanto para você ficar estudando, pegando detalhe técnico da palavra. Pode também, mas o mais legal do salmo é entrar dentro dele e derramar, aproveitar aquela palavra ali, vai no embalo. Ele te ajuda demais, né? O principal é ore sem cessar. Sem cessar. É um outro texto de Paulo que fala isso o tempo inteiro. Esteja em espírito de oração. Mas tem os seus momentos que você para mesmo para falar. E quem quiser saber mais sobre isso, alguns já estão lá com a Magide, outros já estão lá com a Beth, e ainda tem a oportunidade no curso da Beth ainda. Tá bom? Portanto, na questão 3, que nós colocamos, quando eu disse que não ande ansioso por coisa alguma, eu entendo que nós devemos eliminar a ansiedade através da apresentação a Deus de orações, súplicas e ações de graças, que é o que está escrito na alternativa D, de dado. Por quê? Não dá para negar a ansiedade. A ansiedade não tem nada a ver com testemunho para não crente, não é um privilégio do não crente. Se nós vacilamos na nossa confiança em Deus, a gente fica assim ansioso, então a gente tem que dar uma segurada na onda, tem que admitir. A questão A, para mim, ela não faz sentido por causa disso. Também acho que não faz sentido falar que a gente tem que se conformar com ela, que é aceitável, que o fato de ela existir e ser reconhecida é uma coisa. Eu dizer que eu vou conviver com isso, que não tem cura, que não tem jeito, é uma outra coisa, é um outro problema, não vejo dessa forma. Eu acho que a ansiedade é, sim, para ser tratada, como a Bíblia diz, e a Bíblia está nos ensinando, não andem ansiosos, não vivam assim. Esse é um ladrão de alegria. A ansiedade rouba a sua alegria, rouba o seu propósito, Deus rouba a presença de Deus na sua vida. Não aceite.
O terceiro é o controle, né? Através de medicamentos, de terapia, vai convivendo aí, vou te dando uns placebo aqui, você vai segurando a onda e tal. Gente, ajuda, mas geralmente trata mais o sintoma, né? Não é isso que eu entendo que seja o que a palavra de Deus nos ensina. Não estou, de novo, não estou cortando, não estou eliminando, não estou expurgando, não estou sendo como aqueles cristãos que falam sobre a psicologia como se fosse uma coisa do diabo. Não estou falando isso não, gente. É um amigo que ajuda muito. Se você pode, faça. Faça, que vale muito a pena. Mas o que eu quero dizer é que ele, principalmente não sendo da mesma fé, ele talvez não vai conseguir entrar nas questões espirituais. E o principal remédio não é por aí. O principal remédio é a letra D. E a letra E também eu coloquei que não é verdade, porque o cristão fica ansioso, sim. Quem falou que cristão é perfeito, não vai mais ter esse problema. Então, para mim é isso. Tá bom? Falei bastante. Hoje é uma aula diferente, né? Eu estou falando muito diferente das outras que eu deixei vocês falarem, mas eu preciso. Tá legal? Deu para entender até aqui? O ritmo tá bom? Tá devagar demais? Tá rápido demais? Mantém assim? Ok. Verso 7. E o Deus de paz. Não, desculpa. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É interessante, eu até falei Deus de paz, que lá no final ele vai falar do Deus de paz. Eu vou falar dele depois. Aqui primeiro é a paz de Deus. Quando você executa esta oração, quando você não anda ansioso, quando você entrega e confia no Senhor, você tem o seu coração e a sua mente guardados, protegidos pela paz de Deus. A paz aqui é o seguinte: quando eu oro, eu entrego, eu confio, eu fico seguro, eu não temo, eu descanso, eu tenho paz. Sabe aquela canção da Laura Sogueres? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale e tal. Gente, isso é um salmo. É o Salmo 23, com outros salmos misturados, cantado ali, colocado, sabe, de uma forma a te ajudar a passar por isso. Ter paz. A paz não vem se você não entrega, não confia, não está seguro e não ora. Não vem. Aí você vai estar em conflito, vai estar em guerra, vai estar totalmente ansiosa e ansioso. E essa paz não é a paz que o mundo dá, é a paz de Deus, né? Não é um esvaziamento budista. Não é uma ausência de guerra também. Não é a paz mundial. É a paz do príncipe da paz. É a paz divina. É a paz que é o preenchimento do vazio pelo Espírito Santo em mim. Se você ler o capítulo 14 de João, não dá tempo de eu ler aqui, mas você pode anotar para ler depois, você vai entender exatamente o que é essa paz. De que Paulo está falando, que é a mesma coisa que Jesus falou em João 14. É a paz que preenche, é a paz do Espírito, a paz de Deus. É a paz de quem pode até estar em guerra, pode estar soltando tiro e bomba ali para todo lado, mas aqui dentro, o Senhor é o Rei da paz. É diferente. Arthur, Sim? e lá, se não me engano, lá fala que é a paz que excede todo entendimento em Cristo Jesus, né? Isso, perfeitamente. Perfeitamente. Ela excede todo entendimento, por quê, Lucas? Porque ela começa a operar como loucura para o mundo. E Paulo vai falar disso no outro texto. Vai além da sua capacidade de compreender. Como que esse cara está em paz se o pau está quebrando? Por que você não está arrancando os cabelos? Seu negócio fechou. Seu parente está doente, está no hospital. Você não tem como pagar as contas que você quer. O cliente rompeu o contrato com você, ou você perdeu o emprego, sei lá, você foi abandonada, você foi traída, você foi desprezada. Você tinha que sair xingando todo mundo, amaldiçoar Deus e morrer, é o que diria a mulher de Jó.
Por isso que é uma paz que excede todo o entendimento. Em 2 Coríntios, Paulo fala de que somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Somos perseguidos, abatidos, mas não destruídos. Nunca em desespero. Sabe? Olha aqui, o que está em volta, as circunstâncias, elas são contra mim. Mas nem a espada, nem o sofrimento, nem a perseguição, nem a dor, nem a morte, nada nos separará do amor de Cristo que está em nós, que o Espírito Santo nos dá. Romanos 8. Né? Então, essa paz, que excede o entendimento, paz louca, não faz sentido. Lembra do Estevão? Não faz sentido. Ela guardará você, e ela guardará o coração e a mente. Ou seja, envolve as duas coisas. O seu coração tem que estar em paz e a sua mente tem que estar em paz. Ou seja, você tem uma estabilidade emocional, isso diz respeito ao coração, e ao mesmo tempo uma confiança racional, conforme prega o próprio Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 1, que fala do nosso culto racional. As duas coisas em paz. Você não vai entrar em conflito interno, porque, não, aqui na minha mente eu entendi, mas meu coração não sente bem. Ou, não, meu coração está entregue, mas minha mente está confusa. Não. A paz de Deus guarda as duas coisas. Por quê? Porque não é a respeito daquilo que você sente no coração, mas também a respeito de como você entende a palavra. E também não é somente o entendimento sem a confiança, tudo plenamente restaurado aqui. É tudo junto. Quando Paulo fala guardará, que a paz de Deus guardará o seu coração, esse guarda aí é guarda mesmo. Sabe o guarda que fica ali na porta com a lança, assim, não deixa ninguém entrar? Soldado romano, pensa no soldado romano. Está lá de pé, com a lança assim, aqui ninguém entra. Mas não entra mesmo. Se chegar perto, eu fico a lança nele, tem outras armas aqui, chamo o resto da guarda, mas ele não vai entrar. A paz de Deus, ela fica no nosso coração e na nossa mente como um guarda. É esse o sentido desta palavra que está aqui. Ou seja, vai te proteger, vai te manter constantemente estável, impedindo a entrada de inimigos na sua mente e no seu coração. É isso que você ganha quando você confia em Deus e ora, e medita na palavra, entrega em súplicas e em ação de graça. Não é uma coisa linda? E em Cristo Jesus. Não há outro caminho. Se você voltar lá em João 14, emendar no 15, você vai entender que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém alcança essa paz se não for por meio dele. E se você não estiver ligado nele, na videira verdadeira, você vai murchar. Vai murchar. Essa paz não se mantém sozinha, porque nós somos apenas os ramos. Ele é a videira. Ele é a árvore. Dele vem a seiva. Dele vem a energia, vamos dizer assim. Tá? Então, esse é o sentido do capítulo 7. Do versículo 7. O verso 8, eu acho muito legal. Vou até colocar aqui, de novo, que eu coloquei essas palavras em azul. Peraí, deixa eu ver se eu peguei o arquivo certo. Peguei. Essas palavras do verso 8, pode ir lendo aí, na sua Bíblia. E eu coloquei em vermelho, não exatamente o antônimo, mas para deixar mais claro, eu peguei assim, o sinônimo e o antônimo do sinônimo, para ficar mais fácil, para a gente entender melhor. Então, por exemplo, quando Deus fala assim que nós temos que manter em nossa mente tudo que é verdadeiro, está ali na coluna azul, vocês estão vendo? Está aparecendo para vocês aí? É porque não é para manter na mente aquilo que é ilusório. Ilusão, vaidade, coisa que passa. Quando ele fala que é para você focar a sua cabecinha naquilo que é nobre,
É porque você não deve dar lugar na sua mente, olha, guarda, Deus de paz guardando aí, naquilo que é tolo, tolice, ridículo. O que é correto é o que você vai pensar. É porque então você vai parar de pensar no que é desonesto, que é sujo. Não ocupa nem a vossa mente, tá vendo, gente? O tratamento não é com o comportamento, é com a mente, é com o que você pensa. Você vai tratar e vai lidar com o que é puro. Significa que você vai desprezar e retirar da sua vida o que é indecente. Você vai dar atenção para o que é amável. Significa que vai tirar da frente tudo que é desagradável ao Senhor. Você vai também dar foco no que é admirável e vai tirar o que é de má fama. Mesmo que para você não está vendo grande problema, mas se a fama daquela questão, daquela coisa, daquele ato, daquele comportamento, daquele vídeo, daquele filme, daquela música, daquela pessoa, não é bom, não é nisso que você deve dar foco. Você vai focar no que é excelente, verso 7. E quando você fala em excelência para gregos, né? Lembra que Filipenses, nós estamos falando dos macedônios, você vai lembrar lá de Aristóteles, você vai lembrar lá dos filósofos, aí quem pôde estudar um pouco mais sobre isso. Excelência mesmo significa que você vai retirar da sua vida o que tem de mediocridade. Não é nisso que você vai pensar. Tá bom assim mesmo, fazer de qualquer jeito aqui. Só vou participar. Eu só estou aqui, né? A mediocridade é o oposto da excelência. E se você vai focar no que é digno de elogios, digno de louvor, é porque você vai tirar também o que é duvidoso. Você não sabe se merece louvor. Por que essas questões são relevantes, gente? Porque Deus, ele julga os pensamentos. Lá em 1 João, capítulo 3, verso 15. Alguém abre para mim, por favor? Primeira carta de João, capítulo 3, verso 15. E outro abre, por favor, Mateus 5, 28. Mateus 5, 28 e 1 João 3, 15 vão mostrar que Deus julga o pensamento. Quem lê para mim, por favor? Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. 1 João 3, 15. 3,15, então acho que eu peguei o texto errado. Peraí. Não é que o texto seja errado, desculpa. Eu que fiz uma referência a uma parte que não era essa. Alguém lê para mim, então, Mateus 5, 28, enquanto eu vejo a outra. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer... é só isso. 29. Não, o texto estava errado, não. O texto estava certo, é isso mesmo. Olha só, quem odeia o seu irmão já é assassino. Ou seja, o ódio está aqui, ó, na sua mente, está no seu coração, e Deus já está declarando que você é assassino, porque Ele está julgando o seu pensamento, e não o cometimento, não a ação que você executa. E da mesma forma, na questão aí da sensualidade. O cara não ficou com a mulher. Ele olhou para ela e a desejou. E aqui Jesus diz que ele já cometeu o adultério no seu coração. Porque Deus está avaliando o coração. Né? Ou seja, a gente deve tomar as ações que vão... Desculpa, pode falar, Aline. 1 João 3, o que eu não anotei? Perdão. 3,15. Obrigada. Ou seja, as ações na mente, elas são as ações que curam. Porque você não fica como a polícia esperando alguém errar e prender, e depois tratar, e depois, sabe, lidar com o problema. Você trata a causa. Quando você cura a sua mente, imagina uma sociedade com a mente renovada, com a mente em Cristo. O quanto que a criminalidade vai reduzir, o quanto que o divórcio vai acabar, vai reduzir, o quanto que a ansiedade vai reduzir, o quanto que os problemas vão diminuir, né?
Porque vai ser tratado na causa. É a mente em Cristo, a nossa mente dedicada a Ele. O nosso culto racional, né? Com o coração tratado ao mesmo tempo. A gente toma as ações para reverter a causa. São as ações no coração. As ações que nos trazem a alegria que foi roubada pela ansiedade. Porque a gente vai confiar em Deus, a gente vai pensar naquilo que está em azul e não naquilo que está em vermelho. Beleza? Por isso que, voltando aqui à questão, a gente tem o seguinte. Letra A, eu entendo que não é a resposta certa, porque ele fala que a nossa mente, ela processa tudo tão rápido, de modo que é diferente de 2000 anos atrás, e lá fazia sentido Paulo dizer para eles controlarem. Eu acho o contrário. Quanto mais pensamentos a gente tem, mais chances a gente tem de pecar pelo pensamento. É assim? Então, a gente tem que controlar mais ainda os nossos pensamentos. Assim como palavras. Quem fala pouco, vai pecar pouco por palavras. Quem fala muito, vai ter uma tendência maior a errar enquanto fala. Porque está falando muito. Então, você tem que cuidar melhor das suas palavras. E da mesma forma aqui no pensamento. Então, se a gente pensa e processa muita coisa, se a nossa mente é uma loucura, é mais motivo para pensar no que é nobre, pensar no que é puro, pensar no que é amável, admirável, excelente, boa fama, etc. Então, por isso que a A eu não considero verdadeira. A questão B, a alternativa B da questão 4, eu também considero que não está certa, porque ela diz que o erro estaria no comportamento e não no pensamento. Não foi isso que Paulo disse. Né? Não foi isso que nós lemos em 1 João 3,15, nem em Mateus. E tem muitos outros textos que falam sobre isso, que Deus julga o coração. Deus não julga o comportamento. O ser humano avalia o comportamento. A justiça aqui da terra só vai prender você se você efetuar, de fato, matar alguém. Se você odiar, você não vai ser preso. Você pode viver e morrer aí com esse ódio no coração, que ninguém vai poder te prender porque você odeia alguém. Mas Deus vai julgar você porque você odeia alguém. Entende? É diferente o julgamento divino do julgamento humano. Por isso que a letra B estaria errada. Também estaria errada, a meu ver, a letra C, porque ela é pessimista, né? Ela fala assim, não adianta, meu pensamento é impuro, então eu sou impuro, eu não tenho jeito, eu desisto de mim. E não é isso que a gente está aprendendo aqui em Filipenses. Tem cura. Tem cura para o seu pensamento mau. Tem cura para a sua falta de confiança. Tem cura para a sua ansiedade e para a ansiedade das pessoas que você lidera e trata aí na sua célula, na sua família, onde quer que seja. Você deve levar a pessoa à palavra de Deus. Você deve levar a pessoa à oração, à súplica e ao louvor, às ações de graça. Que esse é o remédio que vai tratar a mente, vai tratar o coração. Lógico, com toda a outra ajuda que for necessária e disponível, né? Conforme aí as condições de cada um, psicologia e etc. Letra D eu considero que é a resposta certa, porque eu devo sim controlar o ambiente externo. Eu não vou ler qualquer livro, não vou ver qualquer filme. Eu estou a ponto de riscar a Netflix da minha casa, porque eu não aguento mais. Qualquer filme tem que ter uma cena sabe? Por que isso, gente? Aí a gente vai aceitando, vai entrando. Você começa a achar aceitável. Há 10 anos atrás, eu duvido que seria sequer publicado um filme ou uma série com o nome Lúcifer. Isso é inaceitável. Mas hoje é aceitável. Aí está lá a pessoa, crente da igreja, assistindo uma série cujo nome é Lúcifer. Não estou falando nem mal da série, porque eu nem vi, eu não sei do que se trata. Mas, cara, vai ver The Chosen, pelo amor de Deus, não vai ver Lúcifer. Não faz sentido você ficar enchendo a sua mente com isso. Com certeza tem a ação do Lúcifer ali para te tirar a paz, para te tirar a alegria, para te tirar de Deus. Com certeza. Eu nem vi, não sei, não li nada a respeito. Mas não pode ser de Deus algo que tem um nome desse, para começo de conversa. E da mesma forma, se você ficar vendo outras séries, outros filmes ali, que só tem cenas inadequadas, de má fama, desonestas, indecentes, ilusórias, medíocres, duvidosas, tira isso da sua mente.
ou vídeo do YouTube, ou livro. Eu gosto tanto de tal livro, sabe? É tão bonitinho que ele fala, ou aquele palestrante assim, cara, cuidado. Guarda tua mente, guarda teu coração, tá? Por isso que a questão D, ela é relevante. Esse controle que você tem que fazer. E a letra E, eu considero que é errada, porque afeta sim. Tudo que ocorre com você afeta. Não existe você falar assim, não, eu não me deixo afetar. Eu ando com aquele povo lá, com aqueles amigos que eu tenho, mas todo mundo, sei lá, eu ando com um pessoal lá que namora e todo mundo prostitui, todo mundo fica com todo mundo, mas eu não. Uma hora você vai ficar, não tem jeito. Entendeu o que eu tô falando? Não dá para você achar que as pessoas não te afetam. O que a Bíblia diz em Provérbios é que assim como ferro afia ferro, uma pessoa afia outra pessoa. Uma pessoa sempre vai afetar a outra. O que eu estou falando aqui, algumas pessoas vão ficar com isso pro resto da vida e nunca mais vão esquecer essas palavras. Outras vão esquecer, mas em algum momento vão lembrar. Por quê? Porque estão sendo afiados. Não é que sou eu. Que isso vale também para o que vocês fizeram entre vocês lá no grupinho menor, há 2 aulas atrás. Isso vale também para o que você ouviu na pregação que você escutou do pastor tal, do pastor Augusto, do pastor Paulo, de qualquer outro pastor. Tudo que você vê, tudo que você faz, tudo que você mexe, tudo te afeta, tudo que você lê. Cuida do que você lê. Dá atenção, gente, dedica tempo para as coisas de Deus. Não é para bonito, não é por dinheiro, não é por fama, não é por nada que a igreja está colocando esse tanto de custo à disposição de vocês. Nós queremos ocupar o tempo que antes a gente ficava, às vezes, tem muito mais coisas na vida, muito mais trânsito, muito mais problemas. Ocupar com as coisas de Deus. Você aguenta fazer 3 cursos? Faça. Ué, já tem a vaga? Poxa, tá lá o curso tão legal, vou fazer salmos, provérbios, eclesiastes, cantar. Cara, só benção, isso não vai me pesar? Vai ser gostoso? Vai, por que você não faz? Entendeu? Você tem o tempo disponível? Tem a vaga lá? Não dê bobeira. Tá bom? Então é isso que eu queria falar sobre esse verso 8. E finalmente, para fechar essa primeira parte, que o meu tempo está voando, eu tenho que ir para o verso 9, que eu acho maravilhoso, maravilhoso. Olha o que Paulo diz. E foi esse verso que me levou até a criar o curso agora do Tiago. Que ele fala assim, tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês receberam, tudo que vocês ouviram, tudo que vocês viram em mim, bota em prática. Põe para rodar. Não adianta nada você saber, e eu li, eu estudei, eu fiz o curso, eu li na Bíblia, não sei o quê. E o que você fez com isso? Né? Tiago vai ser, assim, fantástico para falar isso. Fé sem obras é morta, aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante a um touro que fica olhando para o espelho e depois sai, já não lembra como é que tá, tem que voltar para o espelho de novo, ver se o cabelo não desarrumou, ver se o nariz está torto, ver se... Sabe? Isso é falta de atitude. Não adianta se encher de conhecimento. Também não adianta se encher de oração. Se você não praticar, não fizer algumas coisas. Sabe o plano Ágape? Ele tem muito disso. Você foi lá, fez um diagnóstico. Não ganhei ninguém para Jesus, por exemplo. Aí você viu a causa. Eu tenho vergonha de te falar. Tá. E aí o que você vai fazer? Não vai fazer nada? Você ouviu a palavra, o Espírito Santo te mostrou, te convenceu. Não, eu preciso realmente chamar mais pessoas para a célula. Eu vou chamar, se ela não vier, o problema é dela, mas não vai ser por minha culpa. Põe lá na ação. Convidar o fulano para a célula. Como? Não vou só falar, seu fulano vai na minha célula. Vou fazer um negócio diferente. Vou levar um presente para a pessoa, vou fazer uma coisa que eu sei que ela gosta, vou chamar no dia que for no meu aniversário, que aí ela vai ficar sem graça de não vir. Sabe, sei lá, gente, eu tô aqui, ó cobrando coisas aqui, mas cada um tem a sua ação específica para salvar uma pessoa. Olha, eu estou falando de um assunto bem específico aqui. Mas isso vale para tudo. O importante é pôr em prática. Ou seja, mas pôr em prática o quê? Vamos pegar esse verso 9 e quebrar ele. Ele começa assim, tudo que vocês aprenderam. Aprender é algo que você só aprende se você estudar. Você se dedicar. E estudar não necessariamente é matricular-se em um curso, tá? Então, muita gente está matriculado.
mas não está aprendendo nada, porque não está estudando, não tá gastando nem o mínimo ali de interesse, de tempo, de dedicação, então não vai aprender nada. Mas se você se dedica, você aprende, você compreende, você analisa, você medita, você se aprofunda. Nós não estamos aprendendo aqui a ler o livro quase que palavra por palavra, e falar, mas o que essa palavra quer dizer? Gente, eu não inventei nada, está tudo aqui, não. Pega uma Bíblia dessa aqui, que tem uma parte do texto, uma parte de estudo, cara, você aprende demais. Qualquer livro, qualquer coisa. Não tem por que não fazer isso, né? Muda de versão, igual a gente falou, compara, igual eu faço aqui, isso está em João, isso está em Tiago, isso está em Mateus, isso está no profeta e tal. Puxa, olha aí, você está enchendo a mente com o que é bom, com o que é puro, com o que é nobre, né? O segundo verbo que Paulo coloca é receberam. Vocês aprenderam e vocês receberam. Receberam, gente, é assim, ele tem o sentido de ir um pouco além do aprendizado, eu vejo, sabe? Quando você pratica esporte, o que acontece? Quem que recebe a bola? Você está lá no esporte coletivo, né? Você está na ponta da rede. O levantador vai te mandar a bola se você pedir, grita, manda, eu tô aqui, no futebol principalmente, estou desmarcado, estou livre, manda para mim. Quem pede, recebe, e a bola vem. A bola vem, você faz o que tem que fazer com a bola, você não fica ali com a bola parada, você não entendeu? Agora, se você quiser passar os 90 minutos ali de jogo de futebol, só andando no campo de um lado do outro, sem pedir bola, é provável que eles só vão gritar seu nome na hora que tiver que marcar alguém, sair correndo atrás do adversário e tal. Mas se você quer construir, você tem que pedir a bola. Aí a bola vai para você. Você pega a bola e faz o gol. Se você ficar desmarcado na área e não gritar, o cara tá de cabeça baixa lá na porta, não vai te cruzar a bola. Eu acho que os homens vão entender um pouco melhor o que eu tô falando. Mas não é tão difícil, não. Essa do vôlei aí foi para você, né, Tiago? Então tá bom. Ouviram. Ouvir, gente, tem a ver com... O que as pessoas estão falando a respeito disso? É uma amplitude maior de compreensão. Uma coisa é eu fui para aqui, para esse assunto, peguei ele e li. Por exemplo, Tiago. Eu li Tiago, eu aprendi Tiago, eu estudei Tiago. Mas eu quero ouvir Tiago. Então, eu gosto do Túlio falando, deixa eu ver o que o Túlio tem a dizer sobre Tiago. Eu tenho tempo, eu tenho possibilidade de fazer, por que não? Estou dando um exemplo, entendeu? Por que não? Ou Romanos com Samir. Cara, como não ouvir Samir falando de Romanos se você tiver oportunidade? Ou como não ouvir o Bob falando de Provérbios se você tiver oportunidade? Em princípios. Por exemplo, né? Ouvir o que as pessoas dizem. Até Jesus fez uma pergunta uma vez para os discípulos assim, o que as pessoas dizem que eu sou? Entendeu? Ele nem perguntou no primeiro momento o que cada um deles tinha de visão a respeito do Cristo. Ele perguntou assim, o que as pessoas falam de mim aí? Aí eles responderam assim, uns falam que o senhor é Elias, outros falam que o senhor é um grande profeta, outros falam que o senhor é maluco. E assim ele foi. Tá, e aí depois de você ouvir o que os outros dizem, aí vocês veem o que você mesmo vê. Aí Jesus perguntou para eles, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí não é mais o que você ouve, é o que você vê. Vocês estão andando comigo, discípulos. O que vocês estão vendo em mim? E aí a resposta brilhante de Pedro. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Isso não dava para ouvir, isso era uma coisa pessoal dele. Isso é uma coisa que ele aprendeu. É a sua própria conclusão, a sua própria convicção. Né? Você ouve de uma fonte confiável, porque as fontes que não são confiáveis vão falar besteira. Imagina, você se virar para o Cristo e falar assim, eu também acho que o senhor é Elias. Imagina Pedro falando um trem desse? Não dá. Mas não, ele tinha muito mais conhecimento do que as pessoas em volta ali falavam. Ele falava assim, não, eu estou andando com você, eu sei quem você é. Você é o Messias. Você é o Filho do Deus vivo. Você não é qualquer um. Você não é mais um profeta. Então, quando você aprende, recebe, ouve e vê, a coisa é diferente. Depois, ele dá uma ênfase na fonte, em mim. Porque lembra que a igreja de Filipos, ela estava passando já por um momento de conflito no sentido de visões judaizantes. Tinha uma grande confusão na igreja, porque parte dos cristãos achavam que tinha que transformar os novos
crentes, especialmente os gentios, em novos judeus, primeiro, para depois converter para Jesus. Que os caras tinham que circuncidar, que os caras iam ter que guardar sábado, que os caras não iam poder comer carne, sei lá, um monte de coisa. E Paulo fala assim, não, para de ouvir o que esses caras estão falando, que não tem nada a ver. Lembra que eu falei lá na primeira aula, Filipenses não tem nenhuma citação direta do Antigo Testamento. Por quê? Porque o foco de Paulo não era levá-los à compreensão do Antigo Testamento, não era transformá-los em judeus, pelo contrário, ele queria mostrar a nova vida em Cristo ali, diretamente para eles, que eles estavam aptos a receber a alegria de Deus do jeito que eles eram. Vem para o Senhor do jeito que você está, e ele usava termos romanos, termos gregos, que as pessoas entendiam, totalmente diferente de outras cartas que ele mesmo escreveu, para falar a verdade. Por isso ele batia no peito e falava assim, olha, a fonte sou eu, confio no que eu estou falando, cuidado com os falsos mestres por aí. Por quê? A gente tem que sempre cuidar de que fonte você está bebendo, de quem você tem aprendido, de quem você tem recebido, se informado e constatado as coisas, né? A igreja era atacada, mas Paulo dizia, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Não é assim, olha aí o que todo mundo está falando. Na internet, gente, tem de tudo, tem muita gente. Mas antes até de ouvir o cara, eu sou engraçado. Alguém me manda um vídeo, um negócio de alguém que eu nunca vi, um livro, qualquer coisa. Antes de olhar o conteúdo, eu dou uma pesquisada. Quem é esse fulano? Aí, às vezes, eu já olho, pelo quem é fulano, eu falo assim, eu não quero nem ouvir o que essa pessoa tem para falar. Pelo menos não agora. Não é minha prioridade. Uma hora, com o tempo, eu vou olhar, talvez eu mude até minha ideia a respeito dessa pessoa. Mas, sabe, tem que ter cuidado, sim, com a fonte. Eu já briguei com pastores de outras igrejas que eu frequentei, 2 vezes, por terem levado pessoas para o altar lá para pregar, que eu falei, como é que você traz um cara desse aqui, pastor? Você conhece essa pessoa? Você sabe o que está acontecendo? Pelo menos é o que eu ouvi falar. Talvez você me convença que não tem mais nada a ver, mas a pessoa está com uma vida que não faz sentido você trazer essa pessoa e poder pôr no púlpito. Só porque fala bem, por exemplo. Não, a fonte é relevante, sim. É importante, sim. Não é que as pessoas têm que ser perfeitas, gente. Claro que, sei lá, o pastor Paulo Mazon não é perfeito. Você pode amanhã falar assim, ele cometeu um problema. Mas, gente, é uma fonte confiável, não é? Você está ouvindo, você sabe. Pastor Magite, pastor Oswaldo, pastor Luiz, pastor Breno, pastor... Todos eles, Daniel. Enfim, é diferente. Você fala assim, peraí, esses caras, eles estão andando juntos, eles têm propósito, eles têm firmeza, um cuida do outro, eles cuidam da gente, a gente ora por eles. Tem um vínculo. Aí eu vou deixar de ouvir as pessoas com quem eu tenho já essa confiança, esse vínculo, para escutar um maluco aí que sai pregando tudo quanto é igreja, você não sabe a família do cara, você não sabe de onde vem, nem para onde vai, você vai descobrir o cara está casado em 3 lugares diferentes, tem uma família em uma cidade, outra família na outra, ele foi expulso da outra igreja, e não sei o quê, só porque ele fala bonitinho, né? Cuidado. Então, para mim, quando ele fala isso em mim, ele está dizendo que a fonte é importante, sim. E o principal, talvez, põe em prática. Aprendeu, recebeu, viu, ouviu, em mim e tal, mas não fica com isso preso em você. Toma atitude. O que você vai fazer com essa informação? O que você vai praticar? O que você vai transformar em útil? O que você vai executar? Você vai ficar com isso aí guardado? É tão bom, tão legal, você aprendeu hoje e vai ficar com isso aí para você, ou você vai, de alguma forma, compartilhar isso com a sua célula. Gente, escuta o que eu estou falando. Eu vi lá um vídeo do Augusto Nicodemos sobre Filipenses 4. Eu vou pregar sobre Filipenses 4. A maioria, né, alguns não, a maioria dos professores fala assim, Túlio, você é louco de mandar para os caras o vídeo daquilo que você vai pregar? O cara vai roubar a sua carteira, ou vai comparar com ele. Eu não sei o quê. Eu falei, não, pelo contrário. O que é bom, eu tenho que compartilhar logo. Eu tenho que, sabe, fornecer o subsídio para o outro. Eu tenho que tomar atitude, eu tenho que praticar. E depois o que eu vou falar, lógico, quem sou eu perto do Nicodemos? Não vou comparar. Mas eu sei que eu vou falar coisas que ele não falou. E algumas eu vou repetir. Não tem problema também, não. Não tem que ser autêntico em tudo.
né? Aquilo que a gente recebeu, a gente repassa, que é bom, né? Mas a atitude é aquela coisa de quem constrói uma casa sobre a rocha, constrói uma casa estruturada. Você pode receber as pessoas, você pode morar naquela casa, você pode pôr sua família lá dentro. Agora, se a sua casa foi edificada sobre areia, você só vai falar para os outros que você tem casa, mas você não pode morar nela, você não pode convidar ninguém, você não pode usufruir da casa, porque ela pode, principalmente se estiver chovendo, na hora da chuva, porque você tem que sair dela, porque corre o risco da chuva derrubar aquela casa, já que ela não tem fundamento sólido, né? Então, a atitude é que estabelece esse fundamento. E ele termina falando agora do Deus da paz. Lá, quando ele estava falando de oração, ele estava falando da paz de Deus. A paz de Deus vem no nosso coração quando a gente ora, e na nossa mente quando a gente ora. Agora, quando a gente age, o Deus da paz é que está agindo na gente. Aí não é questão de sentir paz, é questão de sentir Deus. É o Deus da paz que age através de nós. Vocês acham que vai mandar anjo para salvar a sua família? Ele vai mandar você. Ou outra pessoa. Mas é através de nós que Deus age. O Deus da paz age assim, como ele está usando agora aqui. Agindo através de mim. Entendeu? Para alguns de vocês. Então, é nesse sentido aí. Olha só, 10h40. Deixa eu correr. Questão 5, gente. Sobre esse versículo. A resposta certa é a letra A. Não importa o quanto você saiba, não adianta nada se você não colocar em prática aquilo que você sabe. Esse verso tem esse sentido. O livro todinho de Tiago tem esse sentido. Praticar, executa. Não adianta você falar, eu tenho tanta fé, eu sinto tanta paz, eu fico tão feliz, se você não pratica, se você não executa, você é tolo, você não está cumprindo. Não é que a salvação é pelas obras, não, mas você mostra a sua fé pelas obras. É nesse sentido aí. A questão B eu considero errada, porque importa sim de quem você aprende. Tá? Ela diz que não importa de quem você aprende, só importa o conteúdo, não é verdade. A questão C eu considero errada, porque ele valoriza só a fonte, mas diz que não é necessário entender direito, se o pastor mandou, tem que fazer. Não é assim, você tem que aprender, tem que receber, tem que se aprofundar, ao mesmo tempo em que tem que vir de uma fonte confiável. Dá mais trabalho, gente, mas é isso mesmo. A letra D eu considero errada, porque ela fala que o que importa é eu sentir paz, cuidado com o seu sentimento, enganoso é o seu coração. Às vezes você sente que algo é bom, mas não é bom. Às vezes você sente algo que é ruim, mas não é ruim, porque o coração é enganoso, o seu sentimento te engana. O fato de você sentir paz em alguma coisa, nossa, eu vi tal pregador falando, eu senti tanta paz. A Lúcifer sabe pregar de uma forma, Satanás sabe pregar de uma forma que você sente paz. Tá cheio de religião aí, focada em você sentir paz. Cheio, mas é tudo no inferno do mesmo jeito. Posso falar? Sim. Quando você fala que a gente ouve algo de uma fonte confiável, eu pensei em Jesus. Se eu ouvir de Jesus, eu não quero nem saber se eu entendi, se eu não entendi, está certo. Eu quero fazer, porque ele é a fonte confiável. Né? Então, quando a gente vê na palavra, às vezes, alguma coisa que a gente não entende, mas que Jesus está mandando, às vezes a gente até nem aceita, mas que Jesus está mandando, eu me baseei nisso, em Jesus, para colocar a letra C. Se eu ouvir dele, eu não preciso entender, não. Eu sei que é bom, eu vou entendendo enquanto eu faço. Amém, Cláudia. Eu concordo, só que eu queria pontuar. Jesus falou assim, eu já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sabe. Então, quando você está ainda numa relação com Jesus, que é uma relação senhor-servo, de fato, você faz assim, Jesus mandou batizar, eu vou batizar. Não entendo nada, não sei para quê, mas eu vou lá e vou batizar, por exemplo. Tá? Quando você é amigo, você já entendeu por que você tem que se batizar, qual o sentido do batismo, qual o testemunho que esse batismo vai promover, que essa cerimônia, enfim, como uma cerimônia de casamento faz sentido. Aí você entende e faz.
É só mais completo. Não estou dizendo que esteja errado. O servo, ele não discute. O chefe mandou, eu vou fazer. Certo? Agora, o amigo, ele olha assim, mas por que nós vamos fazer levantar essa parede aqui? Não seria mais fácil? Não, realmente você tem razão. Seria mais fácil, mas não é o mais fácil. Essa parede aqui nesse lugar vai ficar melhor. Então, vamos fazer? Vamos, né? Então, é por aí, tá? Tá certa você. Mesmo que você não entender, se foi Jesus que falou, por exemplo, batiza, você tem que ser batizado, né? Mas se você entender, é melhor. É nesse sentido que eu quis dizer para um grupo de pessoas que já estão no avanço, já estão um pouquinho mais nesse caminho do relacionamento de amizade com Deus, né? De alegria, porque ele revela, ele fala várias vezes, peça a sabedoria que eu darei, peça o Espírito Santo que eu darei, né? Que por acaso eu não vou contar para os meus servos aquilo que eu vou fazer antes, né? Ele sempre fala para os profetas dele antes. Então Deus é um Deus bacana nesse sentido. Ele é muito legal. Ele geralmente revela para nós, tá? Mas em alguns momentos, algumas coisas de fato ele não revela, ou a gente não tem capacidade de entender. E se a gente tem certeza que vem de Deus, tem que cumprir sim. Nesse sentido você está certo. Já falei sobre isso, já falei sobre o sentimento, a letra D está errado, e a letra E também está errado, porque fala que não tem que preocupar com o testemunho de vida do cara, sendo que eu tenho que preocupar sim, tá? Finalizando, dos versos 10 em diante, ele vai entrar agora numa questão mais... É interessante ele ter deixado isso para o finalzinho da carta. Parece que é algo muito importante para Paulo, que ele vai fechar com isso. É como se ele dissesse assim, olha, gente, tudo que eu estou escrevendo aqui é para vocês aprenderem e tal, mas o que eu queria mesmo era agradecer vocês. Vocês me alegram demais pelo fato, não de me dar o presente e eu receber o presente, mas pelo fato de vocês darem o presente. Entende o que eu estou falando? A alegria de Paulo, ela é no Senhor, por causa daquilo que ele vai compartilhar. Por quê? Porque os filipenses renovaram o interesse pelo Paulo. Era uma igreja que ele tinha passado lá há muitos anos atrás, na segunda viagem missionária, aconteceu aquela confusão toda que nós lemos em Atos 16, e desde então a igreja foi fundada, a igreja abraçou ele, apostou nele, e trabalhou com ele, bancou ele para ele ir para Tessalônica, para ele ir para Corinto, para ele ir para Galácia, ele foi em vários lugares, até todo lugar ele foi, e o tempo todo os filipenses firmes com ele, em oração, em apoio, em palavras, e em financiamento também do ministério dele, né? Porque ele não queria ser pesado de forma nenhuma a essas outras igrejas, especialmente Tessalônica e Corinto, ele fala aqui. Depois ele dá uma dura lá em Coríntios, depois ele vai acabar falando que meio que se arrepende de não ter exigido isso, porque perdeu a oportunidade de ensinar os coríntios a serem mais bondosos, mais generosos. Mas isso é uma outra história. O fato é que, por um bom tempo, Filipos foi a única igreja que o bancava, e ele era extremamente grato, mas mais do que grato pelo que ele recebia. Ele era feliz pelo que ele via que os filipenses estavam sendo abençoados por dar. Então, quando eles demonstravam isso, né, havia uma alegria pela demonstração de carinho. Né? Ou seja, não é só um carinho, uma alegria sem demonstração. A alegria não é só interior, ela extravasava, ela se demonstrava em dinheiro nas mãos de Paulo, a alegria dos filipenses. Entendem? Olha a atitude. Eu amo você, missionário, é uma coisa. Eu oro por você, missionário, é outra coisa. Missionário, estou te mandando aí, ó, e estou te abençoando, e que o Senhor faça com que você alcance muitas vidas com esse dinheiro. É outra coisa. Tá? É uma demonstração, é uma atitude, é uma alegria transformada em obras. Né? E ele fala no verso 11 que ele aprendeu a se adaptar a toda circunstância, então não era tanto por causa do dinheiro que ele recebia, porque o que ele já tinha vivido, ele sabia que podia passar fome, podia passar sede, podia apanhar, né? Ele aprendeu o segredo, verso 12, de viver contente em qualquer situação, seja alimentado, seja passando necessidade. Né? Quem já viveu essas duas coisas na vida, entende um pouco melhor o que Paulo quis dizer aqui. As duas coisas são difíceis, tá, gente? Quando você é cristão, você entende que não é fácil você ser pobre,
muito pobre, e também não é fácil você ser muito rico. O que você faz com tanto dinheiro? Né? Como lidar com isso sem deixar isso contaminar seu coração? E Paulo falou, eu aprendi a viver, eu sei viver com fartura, eu sei viver com abundância e glorificar a Deus. Mas também sei viver com necessidade, sei passar perrengue, sei passar dificuldades, e nem por isso eu vou perder a graça de Cristo. Ele aprendeu o segredo. Qual que é o segredo? O segredo está no próximo verso, que é o verso 13. O segredo é a força que vem de Cristo. Qual é o segredo para eu glorificar a Deus, tanto na fartura, na abundância, quanto na fome e na necessidade? É eu saber que quem me fortalece não é a abundância, não é a falta também, como alguns às vezes querem se fortalecer pelo fato de serem pobres, né? Fazer o voto de pobreza, vamos dizer assim. Não, não é isso. O que me fortalece é Cristo. Tanto faz se a minha conta está mais 1 milhão ou menos 1 milhão. Eu vou glorificar Cristo do mesmo jeito. Claro que eu vou ficar alegre se tiver mais 1 milhão, vou ficar menos alegre se eu tiver menos 1 milhão, vou ficar um pouquinho preocupado, mas eu vou glorificar Cristo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porque eu posso tudo, né? E o tudo aqui, ele às vezes é muito mal explicado no nosso tempo. Tudo aqui não é tudo descontextualizado. O tudo que ele está falando aqui é saber viver tanto na alegria quanto na tristeza, tanto na fartura quanto na falta. É esse o tudo. Posso aqui tem o sentido de eu sou capaz de quê? De viver contente em qualquer situação. Por que eu posso? Qual que é o segredo? Né? Os fracos não têm esse poder, não é de qualquer jeito. O segredo está nesse poder que vem de Cristo. Né? A origem da força é aquele que me fortalece. Por isso a questão 6, tudo posso naquele que me fortalece, significa a letra D também. Que eu posso passar perrengue, posso passar fome, posso ser preso injustamente, com alegria, pois Cristo é quem me dá forças para isso. Por que a A é falsa? Porque a A diria que eu posso fazer qualquer coisa e tal. Não é disso que o versículo trata. Há muitos cristãos interpretando errado isso. Não posso fazer qualquer coisa. Não tem nada a ver com esse contexto aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Também está errada a letra B, que lá diz que eu sou forte para conquistar, para ter, para viver em abundância. Não está falando disso também. Eu sou forte também para não ter, para ter falta, para apanhar, para sofrer, para ser preso. É disso que está falando. A letra C, ele fala que eu posso realizar qualquer milagre, não tem nada a ver, está fora de contexto. E a letra E está errada porque ele fala que eu tenho que viver. Tem uma pegadinha, né? Eu posso passar fome com alegria, está certo, mas está errado eu dizer que eu posso viver em abundância com tristeza. Eu não tenho que ficar triste pelo fato de ter abundância. Eu continuo alegre e louvo a Deus, que é o Senhor da abundância, o Deus do ouro e da prata, é Ele que libera a riqueza quando ela vem. E se você a usa com graça e se satisfaz dela e abençoa as pessoas ao seu redor e mesmo fora do seu redor com a riqueza que Deus te dá, você é bem-aventurado, como Jó foi, como Abraão foi, como Isaac foi, como muitos de nós aqui somos em alguns momentos, mas lá em Tiago ele vai explicar melhor. O rico não deve se entristecer quando ele perder a riqueza dele, e o pobre não deve também se endoidecer quando ficar rico. Porque Deus vai fazer isso com as pessoas. Ele já fazia naquela época, tá? Então, a resposta certa é a D. Finalmente, ele fala que os filipenses estavam participando não só do ministério e da pregação, mas das tribulações dele, porque essa alegria na tribulação tem a ver com a participação do outro, né? E ele fala que eles foram os únicos ali, naquele momento, a contribuir e tal, ele agradece muito isso, e já caminhando para o final, ele fala que ele não estava procurando ofertas, mas ele estava procurando que fosse creditado na conta deles. Gente, isso tem um princípio muito legal. Quando você oferta materialmente, Deus te devolve espiritualmente. Há uma bênção riquíssima e maravilhosa nessa partezinha final de Filipenses aí, que é a bênção sobre aqueles que contribuem financeiramente na obra de Deus. Isso não pode ser negado, isso precisa ser dito
porque é uma verdade, um princípio da palavra de Deus, tá? E ele vai falar que isso é um sacrifício, uma oferta de aroma suave, no verso 18, com os mesmos termos que são usados sobre os sacrifícios que eram oferecidos pelos israelitas, lá no Antigo Testamento, que está no livro de Levítico, e que Paulo fala aos Hebreus, que é a própria oferta que Cristo ofereceu, tá? E esse mesmo Deus, que cuida de mim, lhes suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo. É Deus quem cuida de mim, é Deus quem cuidará de vocês, tudo já nos foi dado em Cristo, e ele não tinha outro jeito de terminar isso, senão dizer: ao nosso Deus e Pai seja toda a glória para todos sempre. Tudo isso, tudo que a gente faz, tem que resultar na glória de Deus. E tinha que terminar dando glória a Deus. Não há nada mais importante do que glorificar a Deus. A nossa vida, um dos propósitos da nossa vida, talvez o maior deles seja esse. E, finalmente, ele saúda todos os santos, não cita nomes, porque eu acho que era uma igreja tão maravilhosa, que ele tinha tanto apreço por tanta gente, que ele pode ter ficado com medo de esquecer alguém, preferiu não citar, diferente das outras cartas, onde ele cita nomes, né? E ele cita ali a questão também do contrário, das pessoas que estavam ali com ele, que ele estava feliz, porque ele já estava pregando para pessoas ligadas a César, não sei se funcionários ou familiares do imperador, tá? Mas o que ele está demonstrando para os filipenses, está dando resultado. Já tem gente aqui que é do palácio de César e está aqui comigo e com vocês nessa mesma empreitada, tá? E finalmente ele fecha igual começou. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. A graça, lembrando, é a caris, né, que lembra carinho, caridade, favor, generosidade, amor incondicional e amor não merecido. É uma retribuição espiritual que Paulo estava fazendo ao abençoar os filipenses dessa forma, né? Que o amor de Cristo fosse internalizado no espírito dos filipenses. Não é só assim, receba superficialmente. É a graça no espírito de vocês. Porque quando você vive sem ansiedade, com alegria, quando você vive, né, com essa oração e praticando, é isso, você internaliza, você assume essa graça de uma outra forma. Essa paz de Deus, ela te invade de um jeito diferente. Não é um sentimento que passa. É uma coisa constante, que está no seu espírito, faz parte do seu ser, é como um dom espiritual e não somente um benefício momentâneo, tá? E para ajudar, a última questão não tem nada a ver com isso, mas é só para lembrar que eu espero também a resposta de vocês sobre essa 7 aí, para saber quem vai querer ajuda, quem não vai, especialmente no curso de dons espirituais, eu quero dizer aqui, que eu quero dar uma ênfase muito grande nessa questão de mentoria espiritual. O curso chama Dons Espirituais, mas, no fundo, ele é um misto de dons espirituais, personalidade e temperamento, ministério, e a base de tudo é uma mentoria espiritual. Então, eu deixei para o final para falar isso, porque se alguns de vocês desejarem aprofundar e tal, por isso que agora eu falei assim, nem preciso me mandar o plano e tal, porque lá é que nós vamos tratar bem assim especificamente aqueles que quiserem e que puderem lidar, porque nós vamos lidar com o seu dom, com o seu talento, com o seu ministério, mentoriando. Nossa, aí não é só tratar problema, pelo contrário, é tratar o seu potencial, em termos de personalidade, em termos de talento, em termos de dom, em termos de ministério, em termos de... o pessoal que foi na igreja, que eu vou usar o material deles, Destiny Finder, de trabalhar o seu destino em Deus, as suas paixões, as suas convicções, e mentorear. É diferente de só tratar. Eu acho que é isso que eu queria deixar por hoje, e agradecer demais da conta. Bora estudar Tiago, né, João? Porque vai ser bom demais também a gente focar em atitude, quem estiver comigo lá, mas quem não estiver comigo, eu vou estar com vocês. Alguns aí já estão em oração, já estão me vendo aí, que eu já estou futucando lá os outros grupos também, porque eu estou ajudando os outros professores. Um pouco mais longe, mas eu vou ajudar também. E todos podem contar comigo. Muito obrigado, vocês são uma turma maravilhosa. Foi um curso sensacional para mim. Tenho certeza que para a grande maioria de vocês também. Estou aberto a qualquer feedback, qualquer oportunidade de melhoria, também vocês podem estar encaminhando, né? E agradecer de coração e abrir aqui para vocês a minha amizade, meu carinho, meu contato, tudo que vocês precisarem.
Somos irmãos amados em Cristo, tá bom? Muito obrigado. Amo vocês demais da conta. Obrigado, Túlio. Valeu, Obrigado, muito valeu. obrigado. De nada. Deus abençoe vocês, então. Deixa eu encerrar. Você vai depois também. Vamos lá. Vou encerrar a gravação.